Então, vamos lá, gente. Continuando, tá? A terceira pessoa, né? A terceira parte que pode vir aí a ser exequente. O espólio, os herdeiros ou sucessores do credor, sempre que for possível, gente, por morte, transmitir o direito aos herdeiros ou sucessores, tá? Então, o que acontece? Se aquele direito, gente, for transmissível, é possível que os herdeiros, o espólio ou sucessores do falecido, que tinha aquele direito, deem continuidade, iniciando o cumprimento de sentença ou mesmo a execução daquele título, tá? E aí eu vou dar um exemplo aqui para que vocês possam enxergar a questão da transmissibilidade do direito, tá? Maria, ela recebia pensão alimentícia de João, tá? Maria, ela foi esposa de João. Ela tinha 3 filhos aí com João, os 3 filhos maiores e capazes, nenhum dos 3 filhos recebia pensão alimentícia, tá? Todos eles já podiam se manter sozinhos. A Maria, no entanto, ela precisava dessa pensão alimentícia porque ela passou a vida inteira como dona de casa e não conseguiu se realocar aí no mercado de trabalho. Ela já se divorciou, ela era já idosa, enfim, ela não conseguiu aí uma realocação no mercado de trabalho e a Maria, ela teve um infarto fulminante e morreu, ok? O João, gente, ele atrasou uma pensão, tá? Da Maria. E a Maria, então, ela queria dar início a um cumprimento de sentença relativa a essa pensão que estava atrasada. Pergunta: os filhos de Maria podem dar início a esse cumprimento de sentença para exigir de João o pagamento do valor dos alimentos que a Maria, né, tinha direito enquanto viva? Não. Não. Por quê? Porque o direito não é transmissível. O direito, ele é intransmissível. Então, eu não posso, nesse caso aí, né, os herdeiros, sucessores e o espólio de Maria não podem iniciar o cumprimento de sentença ou uma execução nesse sentido. Exemplo número 2, tá? Maria emprestou um dinheiro para a Joaquina, ok? Então, Maria emprestou um dinheiro para Joaquina. E a Maria, então, ela pediu que Joaquina assinasse para ela algumas notas promissórias relativas a esse empréstimo, certo? O que aconteceu, gente? A dívida venceu. Maria, ela ia cobrar essa dívida, mas ela acabou morrendo, tá? Ela acabou tendo uma morte súbita, morreu. Os herdeiros de Maria, neste caso, podem pegar essa nota promissória, essas notas promissórias e darem início à execução em face de Joaquina? Sim ou não? Eu acho que sim. Pode, tá? Por quê? Porque nesse caso o direito ele é transmissível. Então percebam, gente, nessa situação, espólios, herdeiros ou sucessores do credor podem dar início ou podem continuar nesse procedimento, seja de cumprimento de sentença, seja de execução, porque o direito ele é transmissível, o título ele é transmissível, tá? Aquele crédito ele é transmissível para os herdeiros, tá? Então eles terão legitimidade ativa, tá? Ordinária, superveniente. Eles têm legitimidade ativa porque eles podem figurar como exequentes. Eles têm legitimidade ordinária porque eles estão litigando em nome próprio, direito próprio. E por que é superveniente? Superveniente é o que vem depois. Como o credor, que era Maria, que era mãe deles, tá? Faleceu, ela tinha legitimidade primária. A legitimidade deles vem em segundo lugar, vem depois da legitimidade primária. Então, ela é uma legitimidade superveniente. Ok? Superveniente é o que vem depois. Circunstâncias supervenientes, que vieram depois de outras, tá? De uma outra situação. Então, eles têm legitimidade ordinária e superveniente. Ok? Bom, próximo. Cessionário,
tá? O que é o cessionário, gente? É aquela pessoa que recebeu a cessão de crédito. Lembrando que vocês estudaram cessão de crédito, cessão de débito também, lá com o professor Daniel, né? Quem estudou na FAMIG, e quem não estudou na FAMIG, estudou isso em Direito das Obrigações. Tá? Vocês estudaram a figura da cessão de crédito. Essa cessão de crédito, gente, ela pode ser gratuita ou onerosa, tá? Gratuita. Vamos supor que eu estou devendo um dinheiro para a Débora, estou devendo R$ 1.000 para a Débora. E, por sua vez, a Aline está me devendo R$ 1.000. O que é que eu faço? Eu viro para a Débora e falo assim, ó, Débora, é o seguinte, ó, eu tenho que te pagar R$ 1.000, né? A Aline também está me devendo R$ 1.000. Então, vamos fazer o seguinte, ao invés da Aline me pagar e eu te pagar, eu faço a cessão do crédito que eu tenho para receber da Aline para você. E aí, você que vai ser a nova credora da relação. Dentro dessa mesma relação jurídica, você que vai ser a nova credora. A gente vai avisar aqui para a Aline que, na verdade, ela tem que pagar a você e não a mim. E aí, quando chegar o vencimento do débito, ela vai te pagar esses R$ 1.000. Beleza? Beleza. Essa é a cessão de crédito gratuita. A cessão de crédito ela também pode ser onerosa? Pode. Eu emprestei um dinheiro para a Larissa, tá? E aí, a Larissa, eu combinei com ela que ela me deu um cheque, né? Um cheque assim como garantia, tá? E eu combinei com ela que ela só iria me pagar esse valor que eu emprestei para ela em dezembro. Antes disso, não, tá? Ela só vai me pagar esse valor em dezembro. Só que acontece, gente, que eu tô precisando de dinheiro, que eu tô querendo viajar na Semana Santa. Sabe? Tô querendo viajar na Semana Santa, tô destemida, não tô com medo da pandemia, né? Então, eu vou viajar e vou aglomerar na Semana Santa. Tô a fim de ir, tá? E aí, o que acontece? Eu tô precisando de dinheiro para poder fazer isso, né? E aí, o que acontece, gente? Eu vou, então, e procuro uma determinada empresa que compra créditos e falo, não sabe o que é? É porque eu tenho esse crédito aqui para poder receber da Larissa, mas só em dezembro, e eu tô a fim de viajar agora, né, na Semana Santa. O que você pode fazer por mim? Aí vamos supor que eu emprestei para a Larissa R$ 1.000. E aí eu tenho lá bonitinho os cheques de garantia dela, se ela não me pagar, eu posso entrar com esse cheque lá em dezembro. Aí, essa empresa, né, que a gente conhece com o nome de factoring, por exemplo, algumas, né, dessas empresas, viram para mim e falaram assim, olha, eu compro seu crédito, só que eu pago nele R$ 700. É pegar ou largar. Eu falo assim, beleza. Essa é a cessão de crédito onerosa. E aí, o que vai acontecer, gente? Essa empresa vai notificar a Larissa para que lá em dezembro, quando o crédito dela vencer, que ela não pague a mim e pague diretamente a eles. Nós vamos notificar a Larissa para que ela pague diretamente a factory, tá? Que está agora, né, com esse cheque. Pois não, Aline? Isso acontece muito com banco. Sim. Quando a gente faz contratos com banco, principalmente financeiros. Sim, acontece demais. Fazem muito isso. E assim, e transfere e muitas das vezes não avisa. Não comunica. Aí você fica sabendo quando, por exemplo, a financeira que está com o seu título te liga te cobrando. Isso. Aí você fala, poxa vida, eu fiz no Itaú e tá me cobrando outro banco. Isso é um erro, na verdade, porque você tem que ser notificada, até mesmo porque quando você for pagar, senão você corre o risco de pagar errado sem querer, entendeu? E aí você não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Se você não foi avisada a quem pagar, se esse crédito foi transferido e você não foi comunicada, se você pagar para o banco original, né? Para o credor original, você não tem nada a ver com isso. Você pagou, você fez seu pagamento de forma correta. Agora, se você foi notificado e mesmo assim quis pagar para o credor original, aí você paga uma, duas, três, tantas vezes quantas forem necessárias. Né? Mas aí... Paga mal, paga 2 vezes. Exatamente. Às vezes paga até mais de 2. Mas é isso aí, tá? Então, o cessionário... Oi? Tudo bem, professora? Tudo jóia. E você, Débora? Tudo jóia. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Vai fazer muito sentido que eu vou perguntar, mas Sempre pelo que eu andei estudando, eu acredito que sim. Caso, nesse exemplo mesmo que a senhora deu, caso a pessoa não pague, né, pode entrar com uma ação
executiva extrajudicial? Sim. Nesse caso, se, por exemplo, aconteceu lá em dezembro, tá? A Larissa não pagou. O que vai acontecer? A pessoa pode executar aquele débito, a factoring, né? O cessionário, que é essa pessoa que tem esse direito aí superveniente, inclusive tem legitimidade ordinária superveniente, porque vem depois, né, do credor. O credor cedeu o crédito para ela. Ela pode executar o devedor, né, o executado? Pode. Ela pode dar início a uma execução, sim, tá, Débora? Ela tem legitimidade ordinária superveniente. Todo direito, tá? Tá, ok. Bom, gente, então, né, eu já até adiantei que o cessionário, ou seja, essa pessoa que é o novo credor ali dentro daquela relação jurídica, tá? Ele tem legitimidade ordinária superveniente. Por que é legitimidade ordinária? Porque ele está cobrando em nome próprio, direito próprio. Por que é superveniente? Porque, em primeiro lugar, era o credor, só que o credor, gente, cedeu o direito de crédito para o cessionário, então é superveniente. Vem depois, tá? Do credor, que tem legitimidade ordinária primária. Bom, gente, a gente também tem aí, né, a lei processual, ela confere legitimidade ativa também ao subrogado, nos casos da subrogação legal ou convencional. Mais uma vez também, a subrogação é algo que vocês estudaram lá em Direito das Obrigações. O que é a subrogação? Subrogação vem de substituição, né? Então, é quando existe uma substituição processual, tá? E a subrogação, ela acontece, gente, né, de duas formas. A subrogação, ela pode ser legal quando ela está prevista em lei. É o caso, por exemplo, do fiador, tá? E a gente tem a subrogação convencional, que é quando as partes ajustam que aquela pessoa que vai pagar uma determinada obrigação, né, ela passa a ocupar o lugar daquela pessoa que deveria receber. Então, vou dar um exemplo aqui prático para vocês, 2 exemplos aqui práticos para que vocês possam enxergar a questão da subrogação. Vamos supor que eu sou fiadora da Joana, tá? Sou fiadora da Joana. A Joana, então, ela faz um contrato de financiamento estudantil, eu sou fiadora dela, e ela não cumpre esse contrato, ok? E aí a instituição de ensino, então, ela aciona a Joana não tem meios para poder pagar, e ela me aciona, então, eu sou fiadora da Joana, eu tenho essa obrigação de efetuar o pagamento, né? Eu tenho essa responsabilidade, na verdade, de efetuar esse pagamento desse financiamento estudantil. E aí o que acontece? Então, eu pago esse financiamento estudantil, e já que eu era fiadora da Joana, acontece a subrogação legal. O que é essa subrogação legal, gente? Eu me torno a nova credora no lugar da instituição de ensino, já que eu paguei a instituição de ensino, aquele valor de financiamento, eu me torno a nova credora com todas as garantias do negócio jurídico original e eu posso, então, cobrar da Joana o valor que eu paguei lá para a instituição de ensino. Tá? Essa é uma hipótese de subrogação legal. As hipóteses de subrogação legal, gente, estão na lei, tá? Por isso que é subrogação legal. Mas existe a possibilidade também de subrogação convencional? Sim, existe também a hipótese de subrogação convencional, tá? Como assim, professora? Vamos supor que a Aline, ela está devendo um dinheiro para a Débora. E a Aline, então, ela vira para mim e fala assim, nossa, Roberta, eu estou precisando de pagar a Débora, não sei mais o que eu faço. Aí eu viro para a Aline e falo o seguinte, olha, Aline, eu posso pagar a Débora, mas a gente vai fazer, então, um acordo, um contrato aqui, tá? Nós duas, em que eu me torno a nova credora dessa relação jurídica obrigacional, com as mesmas garantias que existiam no negócio jurídico realizado entre você e a Débora. Então, nós vamos colocar da seguinte forma, você tinha dado um carro em garantia para a Débora se você não pagasse ela, não é isso? Beleza, eu estou pagando ela, só que agora você passa a me dever e se você não me pagar, eu faço jus a esse carro. Beleza? Beleza. Essa é a subrogação convencional.
Eu estou pagando a Débora, vou assumir o lugar da Débora, fiz esse acordo com a Aline, fiz esse contratinho com a Aline, me subroguei no lugar da Débora e eu faço jus a todas as garantias que foram dadas nesse negócio jurídico realizado entre a Aline e a Débora. Quer dizer o seguinte, gente, se a Aline não pagar, eu posso pegar o carro da Aline? Pode. Ela não deu em garantia? Deu. Ela deu em garantia para a Débora, professora, sim, mas agora eu assumi o lugar da Débora. Eu paguei a Débora e agora eu sou a nova credora. Então, se ela não me pagar, eu executo o carro dela. Eu penhoro o carro dela. Beleza? Isso é a subrogação convencional. Não decorre de lei, sim de um acordo entre as partes. Tá? Obviamente, tem que ser celebrado por escrito, né, gente? Para não ter nenhum tipo de problema. Tá? Pode haver essa... Sim, pode falar. Não, preocupa não, Aline. Pode perguntar. Essa subrogação pode ser também parcial? Metade da minha dívida você pode pegar? Pode, na verdade, sim, né? Aí, se eu pagar apenas metade, sim, mas é um pouco mais complexo, tá, Aline? Mas pode. Pode. Tá. Eu paguei metade, por exemplo, e a Fernanda pagou a outra metade. Nós duas agora somos suas credoras. Sim, é possível. É possível, tá? E aí, eu, a Larissa e a Fernanda pagamos a sua dívida. Agora, e aí nós três fizemos aí com você um contratinho de subrogação convencional. Beleza? Beleza. Pode falar, Aline. Entendi. Entendeu? Entendi. É possível. Embora pouco comum, mas é possível. Sim, até porque que é muito complexo, né? Mas é só para saber se podia. Mas não, pode sim, tá? Pode. Pode sim. Bom, no caso da subrogação também, né, gente? Nesse caso da subrogação legal ou convencional, como eu me torno a nova credora da relação jurídica obrigacional, eu tenho legitimidade ordinária, porque eu estou litigando em nome próprio, direito próprio, superveniente. Por quê? Porque a primeira era do credor. Só que como eu paguei o credor, eu assumi o lugar dele. Então, eu tenho legitimidade superveniente, tá? E aí, então, são todos os casos, a gente acabou de estudar aí todos os casos previstos de legitimidade ativa. Agora, a gente vai falar da legitimidade passiva, ou seja, aquelas pessoas que podem vir a sofrer uma execução ou um cumprimento de sentença, tá? A legitimidade passiva, gente, está lá no artigo 779 do Código de Processo Civil. A primeira delas, gente, quem que é a primeira pessoa que pode vir a sofrer uma execução ou cumprimento de sentença? Primeiríssimo de todos é o devedor, né? Aquela pessoa que está ali no título como sendo o devedor, como devendo uma determinada obrigação, tá? Dentro daquele título. E ele tem legitimidade ordinária primária, tá? Credor e devedor, né, gente? Estão lá no mesmo patamar. Credor, legitimidade ativa ordinária primária, devedor, legitimidade passiva ordinária primária. Primeiríssimo lugar é o devedor, tá? É o primeiríssimo de todos. Em segundo lugar, gente, se a lei processual, né, se aquele direito, tá, gente, for transmissível aos herdeiros, é possível, então, que essa legitimidade passiva seja também do espólio dos herdeiros e sucessores do devedor. É o que a gente chama de legitimidade passiva ordinária superveniente. Como assim, professora? Mas os herdeiros, o espólio? Sim, olha só. Vamos supor que o João, existe uma ação em trâmite, tá? Em face do João, e essa ação é relativa à indenização por danos materiais, ok? Houve uma sentença de procedência do pedido em face do João, e a sentença ela transitou em julgado, tá? A Maria, então, que é a credora, deu início ao cumprimento de sentença por quantia certa em face do João, que é o devedor. João tem legitimidade passiva ordinária.
Beleza? Só que o João, gente, ele morreu no curso do cumprimento de sentença. E ele deixou bens e deixou herdeiros. O que é que vai acontecer então, gente? Os herdeiros e o espólio de João, ou seja, a massa de bens do João, que vão agora ser responsáveis pelo pagamento dessa indenização. Então, nesse caso, gente, o que vai acontecer? Esse direito se transfere aos herdeiros. Os herdeiros devem pagar esse valor nas forças da herança, nas forças daquilo que for recebido, né, em relação à herança de João. Então, vamos supor que ele tenha deixado vários bens. Alguns desses bens serão utilizados para poder pagar essa indenização de Maria, tá? E o restante dos bens são aí dos herdeiros, se o João não tiver deixado outras dívidas, ok? Mas os herdeiros, nesse caso, gente, eles assumem o polo passivo da ação. E eles terão legitimidade aí passiva, ordinária, superveniente. Por que é uma legitimidade ordinária? Porque eles estão litigando em nome próprio, direito próprio. Por que é que ela é superveniente? Porque era do João, só que o João, que é devedor, morreu. E aí, então, o direito se transferiu aos herdeiros. Então, os herdeiros prosseguem nessa ação como executados. E eles respondem apenas, gente, nas forças da herança. O que quer dizer isso? Que se acontecesse do João não ter deixado nada de herança, nem um dinheirinho no banco, nada, se ele não tivesse nem onde cair morto, os herdeiros não responderiam por nada. Por quê? Porque os bens pessoais dos herdeiros, que não são de herança, não respondem pela dívida do falecido. Tá? Então é importante a gente fazer essa ressalva. Os herdeiros, o espólio, os sucessores, eles assumem o papel de legitimidade aí, ordinária, passiva, superveniente, até as forças da herança. Beleza? Espero que sim. Vamos continuar, então. Próximo, gente. Pode falar, Aline. Não, ok, entendi. Ok? O próximo, gente, o novo devedor. Tá? A lei, ela confere legitimidade passiva, ordinária, superveniente ao novo devedor. Esse novo devedor, a gente tem duas hipóteses para esse novo devedor, a gente tem duas situações para esse novo devedor. A cessão de débito e a novação subjetiva passiva, tá? Aí a gente vai lembrar mais uma vez do que vocês estudaram em Direito das Obrigações. Essa parte, gente, está muito, muito ligada ao que vocês já estudaram em Direito das Obrigações. Então, é muito importante a gente entender isso certinho para que vocês não tenham problemas futuros, tá? O que seria aí esse novo devedor? A gente tem duas hipóteses. A primeira, a cessão de débito. O que é a cessão de débito? Desde que o credor autorize, o débito ele é passado de um devedor para outro. O débito é passado de uma pessoa para outra. Eu tenho, então, a transferência de um débito para uma outra pessoa. Tá? Essa aí é o que eu chamaria de uma cessão de débito ou assunção de dívida. Vocês já devem ter estudado isso, imagino eu, lá em Direito das Obrigações. Com certeza vocês estudaram isso. Tá? Então, dentro da mesma relação obrigacional, eu só mudo o devedor, desde que o credor aceite. Por que o credor tem que aceitar, gente? Porque é claro que se o devedor tem bens e o novo devedor não tem onde cair morto, o credor ele tem que ser consultado. Imagina, eu vou deixar de poder receber de uma pessoa que tem bens para poder depois tentar ficar atrás de uma pessoa que não tem onde cair morta. Então, a cessão de débito ou assunção de dívida são sinônimos, né? Tem que necessariamente, gente, contar com a aprovação, a anuência do credor. Pode falar, Aline. Professora, sim. Já a de crédito, não. A de crédito, não. Não precisa da anuência. Você só precisa de comunicar ao devedor, mas não precisa da anuência dele. Porque, na verdade, ele vai pagar. Então, tanto faz para quem ele vai pagar. Né? Sim. Agora, a dívida existe, né? Tem que pagar. Exatamente. Agora, no caso do devedor, precisa da anuência do credor, porque perceba, um devedor, o devedor A, ele pode ter bens, pode ter patrimônio. E aí ele quer transmitir essa dívida para o B. O B não tem onde cair morto.
Imagina se eu não tivesse que ter a anuência do credor, né? Então, o credor, ele tem que aceitar essa transferência aí com relação à titularidade. Ele tem que aceitar essa transferência aí com relação aos devedores. Se Esse o seria o credor... único requisito? Seria basicamente o único requisito. Só isso. Porque o credor é maior, capaz. Se ele, tá? Enlouquecer. Não, tá chovendo pra danar aqui. Se ele enlouquecer, gente, e falar assim, ah, não, a Fernanda tinha muitos bens, mas ela quer transferir esse débito para a Aline. A Aline, ela não tem onde cair morta, mas eu quero assim mesmo? Beleza, o credor é maior, é capaz. Está em posse de suas faculdades mentais? Ok. Não tem outro requisito. Basta a anuência do credor. Ponto. Beleza? E, obviamente, que a obrigação possa ser transmitida, né, gente? Mas Sim. basta isso. Tá? Ok, professor. E aí, gente, essa então seria a cessão de débito ou assunção de dívida, mas a gente também tem a hipótese da novação subjetiva passiva. Professora, o que é isso, pelo amor de Deus, gente? Novação é uma nova obrigação que visa substituir e extinguir a anterior. É o que acontece, por exemplo, quando você vai lá no banco e fala assim, eu estou querendo renegociar minha dívida. Será que é possível aqui? Aí o banco fala assim, é possível, que é um novo contratinho para você, tá? Você vai assinar esse novo contratinho aqui e a gente vai pôr fim ao contrato que você tinha aqui conosco e você está realizando com a gente um novo contrato, ok? Ok. É uma nova obrigação que visa substituir e extinguir a anterior. A gente pode fazer, gente, a novação com relação à obrigação como com relação aos sujeitos da relação obrigacional. Então, eu posso ter uma alteração com relação ao objeto da relação obrigacional, quanto com relação aos sujeitos. Se a novação, gente, ela implica em uma nova pessoa, eu estou diante de uma novação subjetiva. Se essa nova pessoa, gente, sujeito, subjetivo, sujeito, se essa nova pessoa é credor, então, é novação subjetiva ativa. Se essa nova pessoa é um novo devedor, então eu estou diante de uma novação subjetiva passiva. Como assim, professora? Seguinte, olha só. Vamos supor que a Larissa e a Fernanda são muito amigas mesmo, tá? E a Larissa, ela tá me devendo um determinado valor, ok? E aí, o que acontece? A Larissa, então, conversa com a Fernanda fala assim, não, Larissa, pode deixar que eu pago a dívida para você e depois a gente resolve. Aí a Fernanda vem me procurar. Fala assim, não, Roberto, sabe o que é? Que eu vou pagar a dívida da Larissa e aí depois eu resolvo com ela, tá? Eu falo para a Fernanda, falo o seguinte, falo assim, Fernanda, vamos fazer o seguinte, já que você está querendo pagar a dívida da Larissa, eu e você firmamos um novo contrato, tá? Uma nova obrigação que visa extinguir e substituir a obrigação anterior que eu tinha com a Larissa e você que é a nova devedora dessa relação obrigacional. Você e a Larissa, depois você faz um contrato com ela, qualquer coisa, mas assim, minha preocupação é a minha relação com você. Tudo bem? Tudo bem. Você tem bens, Fernanda? Tenho. Aí falou assim, ótimo. Então, nós vamos rasgar aqui ó, o contrato que eu tinha com a Larissa, eu estou rasgando. Você faz um contrato depois com a Larissa para você receber dela, isso é um problema de vocês, mas a minha relação obrigacional agora é com você, tá? Então, nós estamos firmando um novo contrato aqui, eu estou, inclusive, colocando aqui uma garantia sua, um bem seu aqui como garantia, e você agora é a devedora desse contrato. Beleza? Beleza. O que aconteceu, gente? Uma novação subjetiva, sujeito, passiva. Eu tenho uma nova devedora, que é a Fernanda. Tá? Dentro da mesma relação obrigacional, cessão de débito ou assunção de dívida. Mudou a relação obrigacional, é uma nova obrigação que visa substituir e extinguir a anterior, novação subjetiva passiva. Beleza? Nesses dois casos, tendo um novo devedor, há uma legitimidade ordinária superveniente, porque é um novo devedor. Eu tinha um devedor e houve uma transferência para um novo devedor, seja por meio de cessão de débito, seja por meio de inovação subjetiva passiva. Ok, queridos? Ok.
E o próximo, agora o fiador, tá? O fiador, gente, é polêmico, tá? A questão do fiador, ela é um pouco agora, polêmica. Ela é um pouco polêmica. dá uma confundida com esse novo devedor, né? Na verdade é o seguinte, né? Na verdade, o fiador, ele não seria um novo devedor. O fiador, ele seria, por exemplo, um novo credor. Mas a gente está tratando aqui no viés, a gente não está falando de depois que o fiador paga qual que é a relação jurídica obrigacional dele com o devedor. Nós estamos colocando o fiador, gente, juntinho com o devedor. Nós estamos no viés do polo passivo. Vão pensar que vocês são advogados do exequente, você pode já acionar o fiador para que ele pague um débito que era do executado? Aí vamos lá pensar, tá? Existe, gente, acho que vocês já estudaram isso, muito provavelmente dentro de contratos. Existe, em relação ao fiador, gente, algo que se chama benefício de ordem. Não sei se vocês se lembram disso. O que é o benefício de ordem? O fiador, ele tem o direito de, ao ser acionado, pedir que primeiro o devedor seja acionado, para que só na inexistência de pagamento do devedor que ele seja acionado. Então, é o seguinte, gente, primeiro eu tenho que acionar o devedor, se o devedor não paga, aí que eu aciono o fiador. Isso é o benefício de ordem, tá? Que pode aí ser renunciado pelo fiador e que em todos os contratos de locação que eu já vi até hoje consta que o fiador ele vai renunciar ao benefício de ordem. Todos, não tem um até hoje que eu vi que o fiador ele se mantém no direito de conservar o seu benefício de ordem. Nunca vi isso, tá? Por quê? Porque para a imobiliária, gente, para o credor, é importante que o fiador ele renuncie a esse benefício de ordem, porque o fiador é aquela pessoa que seguramente tem bens que podem ser penhorados, inclusive bem de família, né? A gente falou disso na última aula, e que tem dinheiro. Então, às vezes, o devedor não tem onde cair morto, mas o fiador tem dinheiro, tem bens. Imagina eu primeiro ter que acionar o devedor para só depois ter que acionar o fiador. E aí, gente, nos contratos de locação é muito comum, todos que eu vi até hoje, consta que o fiador renuncia expressamente ao benefício de ordem. E assim, você tenta negociar essa cláusula com as imobiliárias falam assim, a gente não vai tirar. Então, alugue em outro lugar. É assim, tá? E deveria ser assim, professora? Não, todas as cláusulas contratuais deveriam ser negociadas, né, gente? Mas é claro que isso não é dado por escrito para você, né? Isso é falado. E aí fica assim, fica difícil depois você comprovar que, não, eu assinei, mas eu não queria ter assinado. Enfim, gente, todos os contratos de locação que eu já vi até hoje, consta lá uma cláusula dizendo que o fiador renuncia expressamente ao benefício de ordem, tá? E aí, vamos lá. A questão do fiador... Professora, só a última pergunta em relação ao benefício de ordem. Sim. Na lei, aliás, na justiça, pode reaver essa cláusula? Então, que até que é um direito, né? Se você comprovar, por exemplo, que o contrato que você assinou era um contrato de adesão, que não houve possibilidade de negociação dessa cláusula, é possível sim, você rever isso judicialmente, tá? É possível sim. Mas tem que comprovar que não houve negociação, que não houve possibilidade de negociação dessa cláusula contratual. E, a bem da verdade, Aline, o que acontece é o seguinte, a grande maioria das pessoas nem sabe que está assinando isso. Os leigos leem isso, renuncia ao benefício de ordem, nem sabe o que é isso. Nem sabe o que é isso. Não sabe. Pergunta aí, por exemplo, para sua vizinha que alugou uma casa, se ela prestou atenção, se no contrato aí de locação dela constava que os fiadores dela renunciavam ao benefício de ordem. A maior parte das pessoas nem sabe o que é isso. Entendeu? Infelizmente, né, o esclarecimento com relação a isso, gente, ainda é muito pequeno. A maior parte das pessoas não sabe a responsabilidade que é uma fiança. Se soubesse, nem seria fiador. A verdade é essa, né? Enfim, gente.
É uma tarefa difícil e árdua. Mas se você comprovar que você não teve qualquer possibilidade de negociação desse contrato, vamos supor que haja um questionamento com relação a essa cláusula e a imobiliária responda que se o contrato não fosse nada da forma como ele foi colocado, não há possibilidade de locação. Pronto. Tá posta a situação e é possível que você utilize isso como prova judicial, né, para que você possa discutir judicialmente que você não teve direito de discutir aquelas cláusulas contratuais e que, portanto, aquele contrato ele caracterizaria um contrato de adesão. Sim. Tá? Mas aí você tem que fazer essa prova, é importante você constituir essa prova. Beleza? É algo quase que impossível. Embora sim, existam ainda também, existem algumas imobiliárias, existem alguns credores, por exemplo, que não tem tanta maldade, digamos assim. Imobiliária é mais difícil, mas tem credor que não tem tanta maldade e te fala que se você não assinar por assim, não tem jeito de assinar de outra forma. Sim. Te falou por WhatsApp, você te mandou um e-mail, isso é prova. O importante é você ter uma prova. É muito difícil, É difícil. professora. É difícil. Não é fácil, não. Tá? E aí, gente, com relação ao fiador configurando no polo passivo da ação, a gente tem duas possibilidades, tá? A gente tem a possibilidade da legitimidade ordinária superveniente, que é quando há o benefício de ordem, e aí é a grande polêmica. A gente tem também a possibilidade da legitimidade ordinária primária. Por que, professora, da legitimidade passiva ordinária primária? Porque perceba, se no contrato, gente, existe a previsão de que ele está renunciando ao benefício de ordem, ele está no mesmíssimo patamar do devedor. Então, ele é devedor igual o devedor, tá? É um pouco, né, assim, é um pleonasmo que eu estou falando aqui, né? Mas ele é devedor da mesma forma que o devedor, ele está no mesmo patamar. Se a gente tem o benefício de ordem, gente, primeiro é o devedor e só em segundo lugar é o fiador. Nesse caso, se eu tenho o benefício de ordem no contrato, a legitimidade do devedor, do fiador, gente, é uma legitimidade passiva ordinária superveniente. Primeiro o devedor, depois o fiador. Se, no entanto, gente, o contrato prevê a renúncia ao benefício de ordem, ele está no mesmo patamar do devedor. Então, nesse caso, o fiador ele tem legitimidade ordinária primária, tá? Então, cuidado com isso. Pegadinha do malandro, né? Espera aí, professora. Pode falar. Bugou um pouquinho, Carlos. Pode falar. O fiador, ele pode renunciar, então, ao benefício de ordem. Benefício de ordem. Sim. Se ele renunciou ao benefício de ordem, Débora, ele está no mesmo patamar do devedor. Então, ele tem legitimidade ordinária primária. Entendeu? Entendi. Se ele não renunciou ao benefício de ordem, ele tem legitimidade ordinária superveniente. Certo. Tá? Não. A gente vai voltar nisso. A gente está no último minuto da aula, gente. Vou encerrar, tá? Na próxima aula, a gente retoma, então, aqui do fiador, e aí a gente fala da responsabilidade do fiança, né? Da responsabilidade do responsável tributário, e a gente fala da competência. Tá bom? Beleza. Beleza? Ok. Beijo enorme para vocês, gente. Ótimo final de semana. Quinta-feira a gente continua. Tá bom? Tchau. Beijo. Tchau, gente. Tchau.